Olá, sejam bem-vindos à edição número 283 do Posto Emissor. Estamos a 27 de maio de 2026, nos estúdios em Passo de Arcos. Comigo está uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentações, Fernando Ribeiro, vocalista dos Municipal. O grupo está a preparar-se para editar um novo álbum, Far From God, a 3 de julho, e que antecederá mais um longo período na estrada com espetáculos em festivais como Grass Pop, na Bélgica, o Party Sun Open Air, na Alemanha ou o Castle Party, na Polónia. Os fãs portugueses poderão vê-los na 23ª concentração do Motoclube do Barreiro em junho, nas festas de São Pedro em Porto Mós em julho ou no Extramuralhas em Leiria em agosto. O concerto de apresentação de Far From God será na Quinta da Riba Fria, em Sintra, a 12 de setembro. Fernando, bem-vindo ao podcast da Lips. Olá, é um prazer estar de volta. É o amor que nos une, a paixão convicta pela cidade e pela vossa hospitalidade invicta. É por isso que aqui estamos, por esse amor que partilhamos, pelo Porto, pela música, pelo público de sempre. É por esse amor que afirmamos: somos Primavera no Porto. A Vodafone é orgulhosamente patrocinadora e parceira tecnológica do Primavera Sound Porto. Together we can. Vodafone. Antes de falarmos sobre coisas sérias, vamos falar sobre coisas importantes. Como é que tu celebraste este campeonato do Futebol Clube do Porto? Se bem com agrado, já começavam a ser raros, não era? Mas por acaso a vida tem sido tão agitada que nem deu para ir aos aliados, nem ao estádio, apesar de ter tido um convite até para ir comentar o jogo, que era uma coisa que eu não detesto fazer. Tive uma curta carreira de comentador de futebolístico até me demitir, porque não penso ter jeito para isso, porque não me interessa nada ao futebol, os casos, a indústria, interessa-me o desporto. Portanto, fiquei contente. É um novo ciclo, e um novo ciclo iniciado com um novo presidente, provavelmente uma nova filosofia, com uma equipa que era um bocadinho Uma nova filosofia, tendo em conta que o treinador é licenciado em... Sim, é verdade, esqueço-me sempre disso. Mas, um homem que cita Hegel na sua tese. Na verdade é lá, Hegel e futebol. Portanto, talvez tenha sido a filosofia que o tenha inspirado, e ele tenha feito a famosa síntese hegeliana, e ter começado uma nova fase no Porto que legitima um bocado tudo aquilo que o Porto, aquele mau bocado que o Porto passou desportivamente, financeiramente, etc. Não há nada que mais vitórias, e as vitórias trazem aquela luz, não é, que o Dragão precisava. Portanto, foi com agrado que festejei, porque pensei que o Porto, e identifico-me com isso também, com a banda, seria aquele cavalito assim um bocado a correr fora da pista este ano, e conseguiu dar a volta aos outros cavalos mais potentes. E para o ano para repetir. Espero que sim. Que Hegel nos ajude. Vamos então a este novo álbum, Far From God. No comunicado à imprensa, tu descreve-lo como o mais importante da história da banda. Qualquer banda tende sempre a dizer que o seu novo álbum é o mais importante. O que é que este tem de diferente ou de especial? Eu acho que as bandas dizem que é o melhor e mentem. Pronto, e os comunicados de imprensa têm que ser sempre assim fleumáticos. Mas é uma sensação que eu tive de verdade, e muito abertamente e muito honestamente. Acho que os Municipal passaram por uma grande crise existencial, criativa em especial. Até porque estamos a falar que é editado 5 anos após o Hermitage, que é o período mais longo que os Municipais tiveram sem gravar um disco. Sim, e não temos desculpas. Simplesmente eu considerava que não estávamos inspirados e não conseguia responder à pergunta. Antes da música vir, nós tínhamos que responder a uma pergunta dentro do ciclo interno dos Municipal. Era a escolha de nos tornarmos uma banda de legado. Ou seja, nós seríamos uma espécie de tributo ao nosso próprio passado, que já é valoroso, já tem discos a fazer 30 anos, cada ano que bate os 30 anos do Lufarte, este ano é os 30 anos do Religious, daqui a 2 anos será os 30 anos do Cine. Portanto, nós poderíamos, sem dúvida, enveredar por esse caminho. E depois eu tento sempre ouvir álbuns novos, até de bandas mais antigas, e para mim a questão é mais que musical, é mesmo existencial. Porque é que
as pessoas ou os nossos fãs, em concreto, não é? Quem é que lhes interessa se fazemos ou não um disco, quereriam nova música de Municipal. E que nova música de Municipal? Portanto, demorámos 5 anos à espera da musa, à espera de um caminho também. Houve muita coisa rasgada, houve muitos, sei lá, tive 50 nomes para 50 títulos para este disco, 100 letras, imensas canções, o que é irónico porque só temos 8 no resultado final, nas contas finais do disco, mas penso que foi mesmo uma crise existencial. Não propriamente um bloco criativo daqueles de escritor, mas exatamente responder o porquê de termos nova música e o para quê de termos nova música. E só uma coisa nos poderia dar essa resposta, era a música nela mesma, a direção. Agora, hoje em dia, já com 2 singles lançados também muito bem acolhidos, diga-se de passagem, também já temos mais convicção nisso. E tanto que já estamos praticamente a começar a escrever um disco novo. Portanto, não há tempestade que não passe. Há alguma dessas outras canções que não fizeram parte deste disco que vão fazer parte desse? Nem por isso. Nós, sou eu, o Pedro Paixão e o Ricardo Mourinho, que nós escrevemos a música e as letras, no meu caso de Municipal. E temos sempre algum debate de ideias. O Pedro acha que produzimos pouco e ele realmente tem razão. O nosso produtor, o Jaime Gomes Arellano, disse: vocês, uma banda como os Municipal, 8 canções em 5 ou 6 anos, isso é terrível. Sim, pois, a gente pode dizer mais vale pouco do que os tais chamados fillers. Nós não queremos um álbum. O que interessa é a qualidade, não é a quantidade. Pois, poderíamos ir por aí, mas também não foi tão bem assim. Nós queríamos qualidade, claro, temos algumas ideias que ficaram de fora, mas a ideia é um pouco aproveitar este momento. E porquê? Porque rapidamente na vida de uma banda com 3 décadas nós tendemos a ter um pouco de afastamento, não a nível pessoal, mas a nível quase geográfico. Já ninguém mora em Lisboa, já ninguém tem paciência para morar em Lisboa, diga-se passagem, já está toda a gente no campo, já estamos naquela fase dos, já todos somos cinquentões, já temos outros problemas, já procuramos a paz, etc. E isso é muito bom para as nossas vidas pessoais, mas não quer dizer que seja bom para a vida profissional e para a vida da comunidade dos Municipal. Daí também a imagem do Lobo, porque no fim do dia disse, no fim do dia somos nós os 5. Não só uma banda que consiga trabalhar gravando cada um a sua parte em casa e mandar por e-mail? Não, aliás, detestamos esse processo remoto. Acho que há várias evidências agora na música, tipo, por exemplo, o ciclo dos discos, 2 anos em turnê, disco novo, 2 anos em turnê. Eu acho que isso mata a criatividade e mata também o prazer de estar numa banda. Tal como o trabalho remoto. Há bandas que não têm outra hipótese. Nós tendo a hipótese de viver num país que até não é muito grande. O nosso guitarrista vive em Arcos Valdevez, eu vivo em Alcobaça, o Pedro vive aqui na Amadora. Nós temos um bocado o síndrome do ninho vazio. É uma coisa muito... Porque nós fomos habituados a estar assim. Não há nada que me dê mais prazer do que estar... Gosto de estar a escrever letras em casa, mas gosto de estar no nosso estúdio. Enquanto eles tocam, eu estou a escrever letras. E depois digo, olha, tenho aqui uma ideia, vou já experimentar. Nós trabalhamos ainda muito assim. Os Zooms, os Skypes, os Dropbox, etc. Nós temos isso tudo, mas não é aí que... o feitiço acontece, não, definitivamente não. Precisamos da presença física um dos outros e faz-nos bem. Há pessoas que andam em bando, nós andamos em banda, e faz-nos muito bem a convivência um com os outros, o que é estranho porque nesta altura do campeonato, não é? As bandas já deviam estar cada um a viver no seu pedaço de terra que conquistou, e a banda ser um bocado business as usual, encontramos, fazemos as coisas, mas que os Municipal não é nada assim, não funciona nada assim, até sentimos falta uns dos outros. Aliás, ontem viemos da Alemanha, estamos a tocar no Wave Gothic Treffen, que é um encontro gótico, pronto, que é fantástico, é dos maiores encontros góticos, tem concertos, mas tem tudo, piqueniques vitorianos, Wagner, sei lá, festas com dress code, full latex, pronto, é mesmo um encontro Treffen em alemão, quer dizer encontro da cultura gótica. E o nosso baterista Hugo estava a dizer, pronto, então até para o mês que vem, eu disse, até para o mês que vem, pelo menos manda uma mensagem, ou estão vivos, ou faz um like num post que a gente coloque nas redes sociais. Não é até para o mês que vem, isto não é só vir aos treinos e aos jogos, é outra coisa.
Já falaste do Jaime, o vosso produtor, que já vem do disco anterior. Como é que tem sido trabalhar com ele? Eu acho que ele é um produtor incrível. Para já por ter um background, a mãe dele é tipo uma Chavela Vargas da Colômbia, uma cantora assim, flumática, romântica. Ele tem muito ouvido, cresce já num ambiente muito musical. Ele é originalmente colombiano, teve muito tempo no UK, tem esta mistura interessante que ele andava a fazer em um périplo pela Europa. Depois telefonava-me, pá, Helsinki eu não gosto muito, que é muito betinha, Paris está muito confuso, ele estava ao pé de Londres, Bruxelas não sei o quê, Berlim não sei o que mais, e assim, porque é que não experimentas ir para o Porto? O Porto é uma cidade que está a crescer imenso, não está a crescer desmesuradamente, mantém, na minha opinião, a sua autenticidade. Nós até gravámos lá o disco e adorei estar mais de um mês no Porto e fazer vida de cidadino, que é uma coisa que eu já não faço. E portanto, por isso ele envolve-se muito. Portanto, não foi uma gravação totalmente fácil, é um disco bastante simples, com poucas camadas. Nós julgávamos que ia ser mais fácil, mas nada foi fácil neste disco. Mas tivemos diversos problemas com a entonação, as guitarras, aquilo era como às tantas era só basicamente 5 elementos, percebes? Sem aquela grande wall of sound do metal ou do novo metal, do metalcore, pronto, que tu consegues ali mais ou menos enfiar muita coisa e passar ali despercebido entre o barulho das luzes ou do wall of sound. Nós ali tivemos de ter um rigor bastante apurado. E o Gomes envolve-se à colombiana, vai a pé juntos de vez em quando, portanto se ele tem que dizer alguma coisa vai dizer. E eu acho que ele, desde o princípio que nós fizemos a pré-produção, ele tinha uma visão para este disco. O trabalho de estúdio, pelo menos para os Municipal, não é aquele trabalho criativo que a gente vai para lá contemplar o ar da Recorders, que é um sítio fantástico, e curtir. Não, a gente vai para lá para executar. E bem, e com sofrimento. Se eu tenho uma sílaba desafinada ou se eu tenho uma sílaba maldita, porque é natural, com o sotaque, ele não a vai corrigir no computador. Também é old school nesse aspecto. Vamos ter que fazer de novo. Portanto, foi uma sessão durinha, à Porto. Qual é que foi a canção que precisou de mais takes? Não houve assim nenhuma canção que precisasse de muitos takes, porque as músicas são extremamente simples. O problema era a complexidade da simplicidade, por assim dizer. Eu lembro-me de estar a gravar uma música em que precisava de menos tarola. Pronto, e tinha o metrónomo, não é? O clique. E eu disse-lhe, Gomes, podes-me baixar um pouco a tarola porque está fora de controle. E ele disse assim, qual dos 6 microfones? Eu disse, 6 microfones na tarola. Portanto, foi esse tipo de dificuldades. Foi uma operação mais plástica do som. Foi quase uma sonoplastia, porque a criatividade, isso tudo, já estava tudo feito. Houve um ou outro arranjo no estúdio, mas nós não fomos para lá para arranjar. Fomos mesmo para executar e para estar ali um bocado num regime um bocadinho militar de gravarmos. Nós gravamos sempre lá fora. Tínhamos uma certa curiosidade em gravar outra vez em Portugal, porque pensávamos que íamos... olha, a família telefona e ainda por cima não vive assim tão longe do Porto, portanto a questão do isolamento, como nos outros discos, estava fora de questão, mas houve uma grande bolha que o Gomes também criou ali dentro do Porto, etc. Também nos divertimos, é uma cidade incrível, vamos de imensos concertos, saímos, fomos comer, aquilo está cheio de coisas novas para explorar a cidade do Porto, mas não houve assim, a grande dificuldade foi mesmo o processo total e o resultado final. Tivemos 2 luthiers, vem um homem não sei de onde, tem uma guitarra não sei do quê, com umas cordas assim, depois daquela guitarra não dava. Eu acho que, aliás, o mais difícil, e sendo o nosso músico mais evoluído, definitivamente, foi mesmo o Ricardo Amorim a gravar guitarras. Ele grava super bem, mas houve uma exigência incrível. Mas eu acho que tem que ser assim, porque este disco, lá está, se era o disco mais importante, tinha que ser a produção mais importante, tinha que ser os videoclipes mais importantes, tinha que ser a capa mais importante, e nós tivemos que, entre aspas, subir um bocado
a fasquia. Não que ela estivesse em baixo, nós sempre fomos extremamente cuidadosos com isto, mas eu acho que no outro disco, no Hermitage, eu tive um bocado divorciado desses processos. Estava noutra fase, nós quisemos exatamente repetir o Gomes porque ele também não ficou muito satisfeito com o trabalho que fez no Hermitage, porque éramos nós mais a explorar. Isto foi o tirar das teimas. Foi, e eu acho que ele merecia este disco à Moonspell, ou seja, uma coisa menos experimental, uma coisa mais direta ao assunto, para ele fazer o seu som também, ter a sua visão. E defendeu-o com unhas e dentes. Pronto, nós também, lá está, nós procuramos a paz, não é? Paz interior, como se diz no Panda do Kung Fu, mas na verdade tem que haver sempre um pouco de conflito na música. Eu lembro-me de ter as aulas de filosofia do Barata Moura, com o professor Barata Moura, que é músico e filósofo também, e ele dizia exatamente que a música é uma desarmonia. Tu, quando tocas numa corda, mesmo que estejas a fazer harmonias, tu estás a provocar uma tensão, estás a provocar uma... Eu, quando canto, também faço tensão nas minhas cordas vocais, e principalmente este estilo de música, houve um bocado esse peso. E tivemos que nos focar muito no resultado. Eu e o Pedro Paixão, pronto, que também fazemos a gestão da banda, fomos muito diplomatas e estivemos sempre ali a promover a paz, porque houve ali situações que foram tipo fechar a porta, olha, eu vou embora hoje e volto amanhã, vou ali respirar um bocado, ou vou ali ao piolho beber um fino. Houve esse tipo de situações, mas eu acho que este álbum merecia. E o Gomes tinha uma visão para o disco, era sempre o que eu dizia, pode não ser a nossa, mas quando tu trabalhas com um produtor, ainda por cima ele, que é um produtor no nosso estilo, que trabalha muito também com indie metal, com coisas mais... por exemplo, ele estava a fazer os Perturbator também. Ele tem este estilo, ele tem este alcance que provavelmente eu não tenho. E quando se trabalha com um produtor, não somos daquele tipo de músicos em que vamos para o estúdio, contratamos o nome, pagamos-lhe e estamos a dizer, e estamos a fazer dele um engenheiro de som. Acho que isso é um bocadinho degradante para a pessoa em questão e também para a banda. Portanto, ele teve bastante input, não na criatividade. A não ser que seja o Steve Albini. Sim, pessoas, não é? Mas lá está, nós voltando, nós gostamos de colaborar, somos uma banda que gostamos de colaborar, não somos... Queremos ter o nosso estilo, queremos ter as nossas ideias, como é óbvio, é importante chegarmos a uma conclusão que nos agrade, mas não somos uma banda completamente hermética no que diz respeito a mudar isto ou tirar aquilo. Conseguimos fazer isso. Aliás, foi isso que nos diferenciou já no Wolfart. Eu lembro-me que a Vampiria, que é uma canção muito antiga, tinha uma parte de Doom, a Candlemass, que aquilo nunca mais ia lá de nenhum, e o nosso produtor alemão na altura já estava, onde é que isto vai parar? E disse, vocês vão ter que cortar isto. E nós cortámos, e com muita pena, até houve conflitos na banda por causa, então, mas vimos para aqui fazer o que o alemão diz e não sei o quê. Sim, é verdade, por isso é que a gente está aqui, é para fazer o que ele diz e vamos cortar esta parte. Portanto, eu sempre tive muito à vontade com isso, porque acho que é um trabalho importante, quase cinematográfico, a montagem, por assim dizer. O álbum termina com um tema intitulado Reconquista. E eu recordo-me de uma frase que o Corthan Bathory te disse quando te encontraste com ele ainda adolescente, que foi Stay Conquistadores. Sim, agora há que ter cuidado com esses termos, não é? Já me avisaram várias vezes. Certo. Mas eu ia perguntar se foi uma forma de fechar o círculo. As canções, há coisas que mudam em Moonspell, há coisas que permanecem. As últimas canções dos discos, Alma Mater, Full Moon Madness, The Future is Dark, Tired, se fizerem esse exercício, a última canção é sempre uma espécie de... tentando não cair na lamechice e na autopiedade, é sempre uma espécie de autobiografia. O que é estar numa banda? O que é que nós temos que fazer para estar aqui? Que tipo de virtudes é que temos que ter? Que tipo de capacidade de sofrimento também temos que ter? Enquanto portugueses estamos bem apetrechados para isso, mas depois expostos à radiação exterior e ao que é a música também hoje em dia, com tudo aquilo que a gente sabe que está sempre a buzinar nos nossos ouvidos. Portanto, a Reconquista, longe de ser, e deixo já aqui a nota, uma ode ou aquele partido ou aquela aberração que anda, porque eu acho que também nos devemos apropriar destes termos antes que outros os façam por nós. E a Reconquista não quer dizer uma nova cruzada, nada disso. Quer exatamente dizer os Moonspell a conquistarem de novo a sua confiança.
a tal resposta à tal crise existencial. Portanto, é uma música sobre nós, a letra, o Under the Moon, Under the Spell. De vez em quando estamos às portas do paraíso quando estamos a tocar um festival, por exemplo, este Wave Gothic Treffer, uma multidão gigantesca para nos ver, e aquele folclore gótico deles que é bonito de se ver, e a própria reação. Mas o outro lado da moeda, que provavelmente interessará também passar às gerações mais novas, que é a capacidade de gerir a expectativa, de aproveitar a oportunidade, de sermos um bocadinho nós próprios, que não é uma coisa assim tão linear e que de vez em quando temos mesmo que reconquistar. Eu, as entrevistas que tenho feito já, toda a gente me pergunta se é sobre o movimento histórico, está toda a gente muito interessada nisso. Eu disse, não, lamento desiludir, mas não tem nada a ver com história, quanto muito tem a ver com história pessoal. E muitos amigos meus me disseram, não ponhas esse nome, vai dar aso. E assim, pois, mas nós, quando escrevemos uma coisa e quando vamos lançá-la, nós não podemos estar a pensar no vai dar aso a... Porque senão vai ser complicado para uma banda como os Municipal, não é? Nós podemos ser um elefante numa loja de porcelanas. Não é propriamente a primeira vez que te dizem que isto vai dar aso a que rotulem de fascista, porque já aconteceu com a Alma Mater. Sim, e a Alma Mater até, pronto, foi uma coisa mais profunda nesse sentido, teve várias complicações, foi uma frase completamente, é sobre nós, sobre como nós nos sentíamos na cena portuguesa. Sabemos que era uma frase com um peso diferente, principalmente nos dias de hoje. As pessoas conhecem que eu sou uma pessoa de esquerda. Sim, também ia perguntar como é que tu, sendo uma pessoa assumidamente de esquerda, lidou com essas críticas e continua a lidar com essas críticas agora. Eu não posso ligar muito, porque eu sinceramente sou daquelas pessoas, tenho as minhas visões políticas, tenho as minhas convicções que se identificam com a esquerda, não em tudo, como é óbvio. Sou extremamente crítico de certos comportamentos e atitudes e escolhas, mas eu penso que eu, ao contrário de muitos músicos, agora não resumo a minha atividade musical à política. Eu de vez em quando, até colegas meus até costumo dizer, pá, vocês estão a agarrar tantas bandeiras que qualquer dia deixam-nas cair todas. Pronto. Há outro lado da música que também está presente muito nos Municipal e no Far From God, que é o lado do entretenimento, do escapismo, da fantasia, que eu acho que também é importante. E portanto eu lido com essas críticas um bocado à semelhança como os Type O Negative lidavam com aquela canção We Hate Everyone, que é, eles chamam-me comunista, chamam-me fascista, depois sou não sei. Eu acho que não devemos resumir a nossa vida e a nossa existência a isso, e devemos encarar, eu hoje estou muito panda do Kung Fu, devemos encarar as coisas com bastante serenidade, porque hoje em dia nós somos muito precipitados, não só a levantar a bandeira, a tomar partido, não é? Somos pressionados a isso, diga-se passagem, e perdemos exatamente aquele momento de silêncio, de centralidade, de ocupar um bocado a área cinzenta que na filosofia nos ensinam. Nós hoje em dia disparamos primeiro e perguntamos depois, e quase toda a gente é assim. E eu tento ter esse espaço de não ter medo dessas palavras e da utilização dessas palavras, porque isso tudo para mim é uma espécie de ruído. Eu já como é óbvio, não é? A maturidade ajuda. Já lidei pior com essas coisas, mas penso que essas coisas não têm nível, para atingir. Não há possibilidade de debate, não há possibilidade de discussão. É um caminho sem saída, digamos assim. E é um caminho pelo qual eu não vou. Pronto, eu não acho que a música deva ser política. Também não critico quem faz da intervenção o seu modo de vida. Pessoalmente, acho em 2026 que já não é como nos anos 70. Já antes havia mais altruísmo nessas coisas, agora mais protagonismo, por assim dizer. É uma maneira também confortável de estar na música, ter essas causas todas, mas eu não estou na música para defender causas ou ter causas. Estou para contar um bocado a minha história. Pronto, e a minha história tem momentos políticos, tem momentos recreativos,
tem momentos absurdos, tem momentos góticos, tem momentos metaleiros, portanto tu encaras coisas com bastante, tal como elas são, o ruído. Por exemplo, outro dia estava a ler uma reportagem sobre a irmã do Nietzsche. Hoje até tenho uma t-shirt do Nietzsche com um logotipo death metal. E o nosso álbum é muito nietzscheano, de alguma forma, do Far From God, longe do original, longe das intenções divinas, por assim dizer, o caminho, o desvio, por assim dizer. E há aquela célebre história dela organizar os arquivos do GIF, do Nietzsche, e fazer uma colagem para o Triunfo da Vontade, aproveitada pelo Partido Nazi, etc. E depois pensa assim, bem, a desinformação já existe desde o século XIX, pronto, e nós hoje em dia estamos tão preocupados com ela, mas são realidades que se modificaram, que se transformaram, mas que sempre existiram. Nós temos que saber lidar com elas de uma maneira séria, descomprometida, não comprometendo os nossos ideais, mas também não vivendo sob a ditadura dos nossos ideais, se me faço entender. De vez em quando, às vezes, cala-te lá com isso, vamos lá ver as coisas de outra maneira. Eu tenho um bocado sou talvez um músico cansado com a politização da música. E muita gente vai ouvir isto e vai ler e vai dizer, não, a música tem que ser política. Sei lá, no outro dia dava uma entrevista para uma revista holandesa, o Randy Blythe, o Lamb of God, tudo sem ser política. Sharon Van Adel dos Idem, temos de ser políticos. E eu às vezes pergunto, quem são vocês para dizer que eu tenho que ser isto ou aquilo? Isso, a nível de política, tem um nome também, e não é um nome muito agradável. Portanto, acho que devemos tomar as nossas decisões e juntar as nossas peças conforme elas vão aparecendo e deslindando esses trabalhos que agora nos aparecem de forma quase diária, porque é um mundo bastante complexo, o que nós vivemos hoje em dia. Complexo muda ao segundo, não é? Tanto a paz como a guerra, depois já bombardeiam, mas depois já são amigos outra vez. Enfim. Mantendo a conversa nesta questão da política, tu nunca escondeste o teu apoio à CDU, e como é que encaraste os resultados nas últimas legislativas? Com preocupação, não é? Porque, se bem que eu li há pouco tempo os 100 anos do Partido Comunista Português, e é uma história incrível, é uma epopeia, por assim dizer, com muitos tiros ao lado. Tiros é uma palavra má agora, mas pronto. Mas com muitos faux pas, não é? Passos falsos, etc. E às vezes pergunto-me, faço aquela questão que muita gente simpatiza com a CDU. Eu não sou militante de nada e sou bastante crítico de algumas escolhas. Por exemplo, eu dou-me imensamente bem com a nova geração, com o Miguel, Tiago, João Oliveira, e acho-os mal aproveitados, subaproveitados. E muita gente pensa isso, porque são pessoas completamente desempoeiradas, são um pouco mais radicais na sua forma de estar na política do que eu, porque também são mais enganjados, não é? Por assim dizer, mas encaro com preocupação. Por um lado, se bem que eu acho que se a CDU, neste caso o PCP, for para a clandestinidade, também não é um território que lhes seja estranho, e eles no underground dominam, porque lá está. A CDU é o metal dos partidos, é isso? Não sei, depende do metal, sabes, também há muito metal que vira para o outro lado, não é? Mas nessa questão de triunfar na clandestinidade. Tem que ter mais capacidade de reinvenção. E realmente hoje em dia, apesar de eu não ser político, entendo perfeitamente que há que haver compromisso. E é uma palavra difícil no dicionário deles. Eu também sou de esquerda por razões muito simples. Para mim, a grande cartilha política, por assim dizer, em que eu me identifico como uma pessoa de esquerda, é a redistribuição do dinheiro. Eu, quando vejo reportagens a dizer que os CEOs ganham 28 a 108 vezes mais que um trabalhador, eu penso, aí sim entra o meu lado proletário, porque as coisas não podem ser assim. Ainda outro dia fiz um vídeo de apoio à greve, exatamente para o pacote laboral, na minha opinião, vir trazer mais precariedade a um país que precisa do contrário, não é? Precisa de estabilidade, precisa de melhores salários. Às vezes digo
as coisas não estão caras, a gente é que não tem dinheiro para as pagar. Pronto, é assim uma maneira de ver o capitalismo de uma forma diferente. Eu identifico-me com pessoas que defendem isso, porque eu acho que definitivamente que nunca houve tanto dinheiro no mundo. O mundo está cheio de dinheiro. Achas que a dureza dos ricos torna legítimo o mau comportamento dos pobres, como escreveu Sade? Talvez. Pronto, o Cohen também dizia que como é que ele dizia? Que os aposentos dos ricos estão nas câmaras dos pobres. Não há ricos sem pobres. E quanto mais pobres houverem, mais ricos haverão. Penso que é uma lógica um bocado um moinho triturador, como diria o Miguel Torga. Mas eu acho que os pobres em Portugal até se portam bem demais, sinceramente. Somos um país de brandos costumes, somos um país que não se levanta quase para nada, somos um país que está a baixar os braços, de alguma forma. É isso que eu sinto de viajar, chego cá, vejo que as pessoas estão desanimadas. Nós chegámos ao nível do país de um povo de suicidas, do Unamuno, ou daqueles pessimismos desse início de século, mas acho que esquerda, direita, centro, interior, exterior, vejo que é um povo a baixar os braços. Não digo que os comportamentos violentos se justifiquem, claro que não, mas há uma aceitação tácita das regras. Nós ainda, hoje em dia, há aquela velha questão agora liberal, não é? Que para mim é incrível como é que se defende o liberalismo quando nós vivemos num mundo ultraliberal. Devia-se defender alguns condicionalismos ao liberalismo. É um partido, por exemplo, a Iniciativa Liberal, causa-me uma certa confusão, porque é exatamente isso que fazemos. E o liberalismo tem sido um pouco, falando dos ricos, privatizar os lucros e estatizar as dívidas. É isso que tem acontecido com o liberalismo. O liberalismo tem a sua espinha dorsal, ou as suas raízes, assente no dinheiro que todos os pobres, ou remediados, como se dizia na altura, que é uma palavra que infelizmente voltou à nossa gíria diária. Agora, se os pobres se portam mal ou bem, eu acho que se portam provavelmente às vezes demasiado bem. Não quer dizer que tenham que vir para a rua partir tudo ou fazer ativismo desse sentido, mas temos que estão a ser enganados também. Os pobres têm votado principalmente num partido que não tem qualquer as ovelhas votam sempre nos lobos, não é? Plano. Mas depois são comidos e depois e queixam-se que ficam sem uma mãozinha ou sem um bracinho. E acho que o que me desilude agora enquanto português é que vejo não quer dizer que seja toda a gente, atenção, mas é um bocado sintomático, um bocado sistemático até. Estamos a baixar os braços para diversas situações e estamos a entrar em radicalismos. Por exemplo, um dos grandes problemas, o nosso single que sai hoje, o Cross Your Heart, fala disso, não é muito, desde a Adelaide Ferreira que não se fazia uma canção de rock and roll em Portugal sobre a segurança rodoviária. Mas eu passo aí pelas ruas e vejo aqueles altares, principalmente no Alentejo, há muitos os miúdos que morreram de moto, metem umas cruzes, umas flores, e não acredito que um problema tão grande quase não seja alvo de debate nenhum. E que não seja considerado como um problema de saúde mental que os portugueses têm. Nós atrás de um volante, somos completamente loucos e assassinos e quase suicidas. Portanto, o meu compasso vira em certas direções. Não quero nada afunilar as minhas preocupações só para certas coisas. Há preocupações exteriores, há preocupações interiores. O que não falta são preocupações, hoje em dia. Aquela versão da Carvalheza no Avante 2019 foi espontânea ou estava planeada? Ninguém a queria fazer, da minha banda. Eu vou ao Avante desde miúdo. Pronto, agora tem sido mais complicado porque nunca... E é verdade, as pessoas podem pensar que eu estou aqui a dizer mentira, mas nós quando vamos ao Avante desde miúdos, desde da ajuda, sei lá, entre outros sítios que teve, nós não percebíamos muito bem a carga política. É claro que somos... dávamos o Avante, o jornal, o Humanité, as bandeirinhas, os crachazinhos do jovem Marx e do jovem Lenin, e se está tudo lá para casa. Mas nós não percebíamos. Para nós era um festival de música. Foi lá que eu vi primeiras bandas de heavy metal, Paradox, por exemplo, uma banda
lendária, mas muito underground, que só poderias ver naquela altura na festa do Avante. Rock and roll, vi lá grandes concertos, Pesticida, com o Veneno, que foi um concerto que eu adorei. Trovante, com raios laser na altura, que é isto, pronto, não é? Aqui no Soviético Supremo Português, raios laser. E lá está, até ali a ação dos artistas que agora tem havido coisas horríveis. Penso que aqui há 2 ou 3 anos eu até mandei uma mensagem à Carminho e ao Adolfo, quando eles foram alvo daquele assassinato de caráter, não é? Acho que já não lembro qual foi o jornal, mas também não interessa. Foi o I. Foi o I. E eu assim, pá, pronto, não quer dizer, se nós fôssemos por aí, os músicos não tinham capacidade de tocar em lado nenhum. Olha, não se podia tocar, não se podia fazer teatro ali, ou tocar ali nas ruas do Teatro Nacional, porque foram lá queimadas pessoas. Não se podia ir aos Estados Unidos, porque nós sabemos muito bem o que os Estados Unidos fazem. Não se podia, ou seja, esse critério de boicotar país e boicotar sítios e boicotar artistas é complexo demais para se erguer, e agora tem dado muita confusão e muito separatismo até entre artistas. É o Nick Cave contra o Roger Waters, é o Radiohead contra... Pronto, isso como músico deixa-me um pouco triste, porque realmente ainda tenho aquela velha esperança da música ser harmonia e das pessoas irem à festa do Avante e tocarem a Carvalheza, que é uma canção, mais pessoas sabem, do cancioneiro popular português, que foi adotada pelo partido e pela CDU como seu hino não oficial, só aquela partezinha, não é? Que a Carvalheza é bastante maior. E eu disse, pá, eu sei que é assim um bocado, entre aspas, pimba, nós fazermos isto, mas tínhamos tocado já aquelas nossas canções folk, vamos só ter este momento, é um momento, não vou estar com as cornetas, volta a CDU, não. Vai ser um momento. E foi um momento. Portanto, foi um momento meio espontâneo. Foi infelizmente eu não posso cantar porque pronto, aquilo não tem voz, não é? Mas foi muito engraçado e foi só isso. Foi só um momento em que milhares de pessoas saltaram, porque aquilo tem um efeito regenerador. As pessoas também vão lá, por exemplo, o meu irmão, o Ricardo, vai lá muitas vezes, depois ele tem muitos amigos e vai lá beber uns copos e depois dorme umas cestas. Mas quando passa aquele grupo a tocar a Carvalheza, ele ressuscita sempre, desperta sempre. Mas pegando nessa questão do boicote a certos locais ou a certos países, eu vou ter de perguntar, os Municipal tocariam em Israel? Nós já tocámos em Israel 2 Mas vezes. Hoje em dia? Hoje em dia não podemos tocar em Israel, não podemos tocar na Rússia, não podemos tocar na Ucrânia, nem sequer podemos tocar na Bielorrússia. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. É uma opinião muito, muito pessoal. Como é que eu hei de explicar? Nós fomos 2 vezes a Israel, 2 vezes a Tel Aviv, 2 ou 3 vezes na nossa carreira. Também já fomos a Beirute, também já fomos ao Dubai, mas o Dubai é uma zona franca, não é? Ali não interessa Deus, interessa o dinheiro. E se calhar seria uma alternativa ali pós. Por exemplo, eu a última vez que estive em Tel Aviv, depois fui tocar ao Dubai Rock Fest. E não houve problema nenhum em entrar num país árabe. Quando fui tocar ao Líbano, como tinha um carimbo de Israel, tive de tirar um novo passaporte. As coisas são muito complexas lá. O que eu vi nas ruas de Tel Aviv foi o único sítio onde eu vi paz, vi esperança, vi uma cultura bastante entrosada até. Vi imensas pessoas árabes e palestinas que faziam a sua vida em Tel Aviv, e tive uma impressão completamente diferente, talvez errada, de que aquelas pessoas, o povo comum, o povo das ruas, o povo que partilha cultura, que partilha a mesquita, a sinagoga, etc., pelo menos ali naquela zona, não se odiava. Pelo contrário, estava a procurar construir pontes. Mas nós passamos aqui para um nível bastante diferente. Estas pessoas não decidem, tal como nós não decidimos os preços do cabaz alimentar, que é uma coisa menos grave. Estas pessoas não decidem. Os meus amigos, quer de libaneses, quer israelitas, não decidem se vão para o exército, não decidem se juntam a este grupo ou não, decide-se por eles. A mesma coisa os russos ucranianos, por exemplo, quando nós tocámos no Dubai, aquilo é um hub, eu vi russos e já estavam em guerra, porque a guerra tem durado demais, não é? Está quase a bater a Primeira Guerra Mundial a nível de duração. Vi russos e ucranianos abraçados.
Porque eu acho, isto é bastante ingênuo e vai dar bastantes problemas, eu acho que as pessoas, em princípio, não quer ser Rousseau, mas as pessoas, em princípio, gostam umas das outras, até que alguém lhes diz que não. Pronto, e esse não tem sido bastante violento. Aliás, o nosso álbum, o Far From God, que não é um álbum político, é um álbum romântico e lindo e gótico e de paz interior, é um bocado esse sentido nietzscheano de como nós nos desviamos, essas pessoas que são religiosas, do sentido original das reações. Como é que o Islão está tão longe quando é ativado de forma terrorista, e pronto, e agora tem-se falado menos disso comparativamente às atrocidades que o governo e as tropas israelitas têm feito na Palestina, mas não foi uma coisa que desapareceu e que pode voltar sempre. Eu há pouco tempo estive em Paris, no Bataclan, e pronto, os donos do Bataclan não taparam os buracos de bala, estão lá, as pessoas podem lá ver, aquilo tem uma carga tipo um never forget, não é? Se é um never forgive, isso já entramos noutra fase do perdão nietzscheano também. Judeus, um povo bastante oprimido, fugitivo, incompreendido, que se torna também, devido às circunstâncias históricas, autodefesa e essas coisas todas, necessidade de, eu estou só a falar factualmente, se torna um povo bastante agressivo, longe, muito longe do que o seu Deus os faria conduzir aquele caminho virtuoso. Por isso é que o Far From God é quase uma expressão que a gente diz, isto está muito far from God. Estas pessoas estão completamente longe de Deus, esqueceram-se completamente dos ensinamentos até virtuosos da religião, ou até bem intencionados. E eu penso que isso mas mesmo os sentimentos virtuosos da religião depois também tem o outro lado, que é mandar matar o teu filho em honra de Deus. Sim, claro, mas sabes que... Pois há a parte de não poderes comer marisco, que também é ainda mais grave. Ou outras coisas, não é? Mas lá está, isso para mim é o folclore e as metáforas bíblicas que existem noutros livros. Abraão não foi a primeira pessoa ou da primeira mitologia ou teologia a dizer vai matar, vai fazer esse sacrifício supremo. Tem que ser lido e tem havido bastantes. Eu sou um grande leitor, um grande colecionador de Bíblias. Até tenho uma Bíblia que é tipo uma lista telefónica. Tens o índice com os livros todos e uma ranhurazinha e tu abres logo no livro. Eu acho que é um dos livros mais importantes, muito disputado. Hoje em dia, com as novas tecnologias, com as novas exegeses bíblicas também, têm acontecido coisas muito interessantes. Coisas que eu já sabia. O catolicismo e o cristianismo não é uma religião muito original, não é? O judaísmo já é um pouco mais antigo, mas também vai beber outras fontes. O cristianismo é muito, também pela sua relativa proximidade geográfica, onde as coisas aconteceram todas, é muito catalogado agora como uma espécie de religião egípcia, mas com outro tipo de humanismo mais mortal. Mortal não é mortal de perigoso, mas mais com menos panteão, por assim dizer. Eu acho que a história do Ocidente, que é a nossa história que nós temos que compreender, é um pouco a história bíblica. Eu já tive já tive a fase Satã, já tive a fase irreligiosa, mas quando comecei para a Faculdade de Letras, arrumei os Eliphas Levi, arrumei os Aleister Crowley, arrumei os Laveixe, e comecei a ler o Feuerbach, o Voltaire, o Kant, posteriormente o Sartre, o Bertrand Russell, e todos estes homens, até o Nietzsche, que para mim é provavelmente o mais incompreendido, mas é o grande top, não é? Quer dizer, o mais incompreendido é o Deleuze, porque... Sim, mas o Deleuze é diferente. Sabes que eu tive um azar com o Deleuze, que ele foi um ano antes à minha faculdade. Acho que ele ainda tinha aquela unha dele, para as pessoas não olharem para ele. Mas pronto, mas o Deleuze já é o boss... É o boss final. É o boss final para quem quiser ir por essas linhas de pensamento e de análise. Mas é muito engraçado que estes homens todos... tem um grande fascínio por Deus, portanto, pela ideia de Deus.
pelo menos. Isto não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Sei lá, há livros que dizem que Jesus era um alien também. Hoje em dia, no mundo do fast thinking, tu não vais encontrar soluções ou perspectivas de soluções, entre aspas, é uma palavra um bocado complicada, ou de debate. Hoje em dia vais à internet, ou ao chat, ou às bibliotecas, encontrar justificações para aquilo que tu já pensas. Penso que hoje em dia o pensamento é organizado por justificação e não por especulação ou querer chegar a outro sítio. Nós tentamos justificar aquilo que provavelmente pensamos saber. Mas é muito engraçado porque também já tive essa opinião da Igreja, principalmente por causa dos escândalos de pedofilia, que continuam a ser graves e que são incompreensivelmente maltratados pela estrutura católica, também usado noutras religiões. E que deram origem, talvez, a uma das canções mais politizadas, diria, dos Municipal, Let the Children Come to Me. Sim, foi em 98. Eu tinha acabado de ver, não era uma novidade para mim, mas tinha acabado de ver aquele documentário sobre o caso que explotou mais, que trouxe mais consciência sobre este grande problema, que era o caso de Boston. Dos padres irlandeses, penso eu, se não estou em erro. Foi por volta de 97, 98, em que houve muito encobrimento e que passado 10, 15, 20 anos se veio revelar ao mundo a rede, praticamente, de abusos sexuais que havia naquela paróquia, na cidade de Boston. Mas hoje em dia, como é que eu ia dizer isto? As coisas mudaram tanto e Deus ficou tão fora da equação. Percebes? Só se faz coisas em nome de Deus, que a mim fiquei interessado sobre saber o que é afinal isto de estar longe de Deus, o que é afinal isto de Deus. E encontro-me numa fase parecida, não tão, também felizmente não tenho essa sensação, não é sensação no caso dele, mas essa punção da dor como o Nick Cave, não é? Que sempre foi uma pessoa que escreveu muito sobre a Bíblia, que escreveu coisas críticas, que escreveu coisas fervorosas até, e que hoje em dia está num podcast, eu não lembro do nome podcast, mas é um podcast famoso, e o entrevistador está a lhe dizer alguma coisa, e ele diz, hoje em dia ser cristão é muito mais corajoso do que ser ateu, ou do que ser infiel, ou do que ser... Ele não diz satânico porque isso não está no radar. Mas ele também passou por uma grave tragédia pessoal. Sim, que é uma coisa que leva muita gente a virar-se para Deus. Exatamente. E para a religião. E isso não deixa de ser importante e não deixa de ser relevante. Eu acho que nós viver é escolher, não é? Nós temos sempre a escolher um pouco entre dois males hoje em dia. E eu acho que esse conforto, por exemplo, eu sempre mesmo nos meus tempos mais rebeldes, houve uma coisa que eu sempre respeitei, também por ser talvez português e criado católico, que era a fé das pessoas. Portanto, mesmo dentro do black metal, nada de queimar igrejas, nada de queimar bíblias. Não, eu nunca. Aliás, uma das razões, eu tenho um grande problema intelectual com isso. Eu acho que a Bíblia deve ser lida, não deve ser queimada, deve ser entendida. Tenho grandes amigos, vamos beber copos e eu não consigo, não encontro substrato, percebes? Na cena anticristã do black metal. Em particular, penso que é um shock value, portanto é para chocar, penso que é para vender também, e penso que não tem evoluído, são sempre as mesmas conclusões, são sempre os mesmos autores, não é propriamente, eles não vão buscar o Schleiermacher, não vão buscar o Nietzsche, não, vão sempre buscar o Crowley e repisam, quando a coisa mais engraçada, mais mágica do Crowley era ele ser um grande mentiroso e a mentira era a sua grande magia. Estas pessoas põem-se a ler os Liberal Valedges, essas coisas, e não entendem nada. Eu conheci, uma vez passou aqui um Crowleyano por Lisboa, eu até estava na casa de um amigo comum na altura, e ele não fazia mais nada. Ele só se dedicava àquilo e só ganhava dinheiro daquilo, porque ainda havia muitas pessoas, ainda há muitas pessoas inspiradas
por aquele sistema completamente absurdo. Quem leu o Crowley, sabes que a magia dele era o ego dele, não é? A biografia dele não é uma biografia, é uma hagiografia, é uma biografia de um santo. E foi, pronto, é uma autobiografia. Portanto, tenho um bocadinho um problema intelectual com isso. Outro dia tive um encontro muito engraçado, que foi uma banda gótica, que são os 69 Eyes, os finlandeses, e eu fui cantar com eles ao Porto e a Lisboa. E o Irki, que é o vocalista, estava-me a dizer, já fiz tudo, já fiz mulher, já fiz drogas, já fiz viagens, já fiz tudo o que possas imaginar. E ele há pouco tempo foi ordenado padre protestante. E ele disse-me assim, vocês... Eu disse, olha que eu não tenho nada a ver com isso, eu já não sou do black metal há anos. E não tenho nada desse discurso, e tive-lhe a explicar os Feuerbaches da vida, etc. E ele disse-me assim, eu não me importo, porque eu tenho o poder sobre vocês. Vocês, quando morrerem, sou eu que vos vou encomendar. Portanto, vocês agora podem fazer o barulho todo, porque a decisão final é minha. E é muito engraçado o percurso dele. Ele diz que lhe falta mais 2 ou 3 anos para completar o ministério, etc. E é um músico que é conotado com uma certa escuridão e gótica, e pronto, apesar de nunca ter... Mas é protestante, não conta. Pois, mas provavelmente... Mas lá está, às vezes o que nos fez falta cá um bocado, e só acabou com o terremoto no CC55, não fez falta pelas casualidades que teve, não é? Foram guerras que nós não temos ideia das guerras protestantes, porque nós cá, Portugal, Espanha e Itália, sempre houve este conclave católico. Mas pronto, as pessoas morriam de outra maneira, morriam pela Inquisição, pelo Santo Ofício, pela peste. Pela ignorância. Talvez não houve um movimento progressivo, não é? Mas é muito mais interessante e, pelos vistos, há menos casos, voltando à pedofilia, reportados nesse tipo de religiões, que dá outras liberdades. Muita gente não concorda comigo e diz, pronto... Mas eu sempre penso que havia aqui 2 coisas que eu gostaria de ver, não como parte interessada, mas pronto, que era a ordenação de mulheres na Igreja Católica e o fim do celibato. Acho que haveria condições para fazer isso, e há sociedade para fazer isso. Não quer dizer que as coisas estejam relacionadas, até podem estar, mas penso que é possível fazer o que os católicos fazem tendo outro tipo de abertura, coisas dos protestantes, já para não falar nos anglicanos, pronto, que mudaram a religião toda para Rio VIII ter as suas mulheres, não é? Era um homem que sofria bastante amores e desamores, mas penso que seria interessante, mas não vejo isso a acontecer. É complexo porque também as pessoas que estão na religião católica também não estão lá para ser progressistas, percebes? Gostam do dogma, por assim dizer. Mas seria interessante, a religião é uma coisa em movimento que eu acho que devíamos discutir mais religião do que política, porque as 2 coisas estão intrinsecamente ligadas, sem dúvida, hoje em dia são perigosas, muito mais perigosas que música e política, é religião e política, e nós discutimos muito a parte política, mas às vezes deixamos de fora a discussão religiosa, que eu acho que é mais fundamental às vezes. Mantendo, já comecei com uma pergunta sobre o Let the Children Come to Me, mantendo no sim pecado, também está outro grande tema bastante político, que é a erótica. Tu ainda mantens essa posição sobre a União Europeia? A União Europeia para mim é uma comodidade. Os europeus são diferentes demais para sermos uma verdadeira confederação. Essas ideias do federalismo europeu nascem um pouco depois do iluminismo, e todas elas, principalmente as do Kant, tinham sempre um bocado, vamos fazer uma confederação da Europa, mas tem que haver alguém a mandar. Pronto, e eu acho que tenho lido muito sobre a Europa. Li um poema espetacular que é o Our Europe, agora não me lembro, Laurent Gaudet, que é uma exortação à Europa, mas pronto, fiquei bastante entusiasmado, mas eu penso que eu vivi essa Europa, porque eu já andava a fazer turnê na Europa e fiquei super contente, não financeiramente, mas por termos o euro. Quando íamos vender merchandising já não tínhamos aquelas carteiras falsas, tínhamos os guilders holandeses, os marcos alemães, os francos belgas. Pronto, houve ali
a abolição de fronteiras foi uma coisa espetacular, e o espaço Schengen, a mim deu-me imenso jeito, mas quando eu vou a ver as coisas, vou estar sempre com esta justificação. Deu-me imenso jeito, dá-me imenso jeito. Eu acho que deu imenso jeito a Portugal, a Espanha, etc. Mas a Europa perdeu aqui, tornou-se uma entidade reguladora, com as garrafinhas, que toda a gente odeia, não é? E que ninguém percebe muito bem para que é que serve. Com essas coisas, eu até li já não sei de quem, mas li que a Europa quer regular. E eu acho que a Europa tinha muito mais potencial para isso, porque eu lembro-me que quando o farol cultural deixa de ser a Europa e passa a ser os Estados Unidos, há uma decadência brutal. Não que os Estados Unidos sejam decadentes neles próprios, mas o que funciona lá, e a gente tem que cruzar o oceano, definitivamente não funciona na Europa. Eu acho que a Europa para mim é um projeto não realizado, porque não se realizou em termos de cultura. Ainda existe, ainda se tenta, mas não há um projeto organizado. França foi à vida. Mas esse projeto não poderá surgir agora que temos os Estados Unidos mais como antagonista do que propriamente como aliado? Espero que sim, mas lá está, a resposta que estamos a dar é de pânico político e não de esclarecimento cultural. Eu sei que de vez em quando o Macron lá tem o seu momento francês de evocar a sua tradição cultural e os seus valores, mas eu penso que não há um povo europeu, percebes? Isto de nós nos sentimos europeus é uma comodidade. Não penso que seja... Nós, ao fim e ao cabo, acabamos sempre por ser espanhóis, ou portugueses, ou franceses, e é sem cultura, sem esse objetivo, até político comum. Mas o que é que nós falamos? Nós não falamos de ensinar o francês outra vez, de trazer os poetas, de trazer o cinema. Há muita coisa assim, mas temos que concordar, são coisas pontuais. São os ciclos de cinema aqui em Lisboa, ou no Porto, ou em Setúbal. Portanto, não há já aquela coisa que os nossos pais viveram, de ouvirem música francesa, de lerem o Verlaine, de lerem o Baudelaire. Isso praticamente acabou ou foi substituído pelas redes sociais. E nas redes sociais, as grandes potências é que lá estão, para o bem e para o mal. Tens os Estados Unidos, tens a China, o TikTok, tens a Rússia ali a tentar espalhar, não é, uma desinformação e o terror informático, mas na verdade não temos aquela presença cultural que eu acho que fazia falta, que o Laurent Godet fala no seu poema, que eu aconselho, que é Our Europe, ou a nossa Europa. Não temos esse esplendor. Isto não é saudosismo de alguma maneira, porque eu penso que a Europa podia ser exatamente aquela área central, ainda por cima estamos mesmo a meio caminho, em que as coisas se resolvessem. Mas o que eu ouço falar é dinheiro para a NATO, exército europeu, o fantasma, na minha geração, automático do SMO, Serviço Militar Obrigatório, não é? Que deu cabo de tanta boa banda e bom músico de punk e de metal em Portugal, mas raramente ouço falar de um movimento cultural. Pronto, eu acho que quando se deslocou esse centro, ficámos um bocadinho apiados nessa estação eu li um livro que é o Caput, eu não me lembro do autor, sobre a economia alemã. Pronto, falamos da França para a cultura, podia falar de Espanha também. Penso que não poderia falar de Portugal como um líder cultural, porque não temos cultura para isso, digamos, ou pelo menos quem nos governa e quem os decisores nunca tiveram esse investimento. E nós vemos que o turismo em Portugal, que é brutal, não vem para a cultura, penso eu. Se calhar estou enganado, espero bem que sim, mas não me parece que provavelmente algum mais mais frisson nos museus ou qualquer coisa, mas não o mesmo que Londres ou Paris ou que Madrid, com muita pena minha, como é óbvio. Mas acho que estamos um pouco a marcar passo naquilo que poderíamos fazer a diferença. Tal como escrevi em 97, 98, agora provavelmente com um bocadinho menos radical, porque também mamei da teta da Europa, não é? Não me alienou, mas estive lá.
Aí estou. Mas acho que foi um projeto que quis equalizar os povos e que não percebeu a sua diferença, e essa diferença poderia ter sido muito enriquecedora para a própria e mítica Europa, que nunca ninguém sabe muito bem o que é, não é? Desde tempos imemoriais. Vamos fugir agora um bocado desta temática, regressar um bocadinho mais ao passado. Os Municipal começam como Morbid God. Participaram em 92 na compilação Birth of a Tragedy, da portuense MTM, ao lado de nomes como Tormentor, Secret Sin, Decade. Como é que era a cena metal portuguesa da altura? Eu adorava a cena metal portuguesa na altura, principalmente nessa altura. Citaste aí bandas que infelizmente não se ingraram por esta ou por aquela circunstância, algumas delas muito melhores que os Municipal na altura, musicalmente, esteticamente. Tínhamos o The Birth of a Tragedy. Eu quando o abro, gosto, pronto, tenho aquele prazer nostálgico, mas também tenho aquela sensação de estar a olhar para um obituário, percebes? Que não é uma coisa má no metal, mas é uma banda bastante boa chamada Obituary. Mas houve ali qualquer coisa que emperrou as bandas. Não sei se foi falta de confiança, se foi o facto de queremos fazer, não percebermos as oportunidades, não reconhecer. Eu lembro de outro dia estar a falar com o Topica, do Secret Sin, que foram fazer uma turnê com os Vader na Europa, e se terem chateado, ou houve uma coisa assim, e depois terem voltado à Europa, mas ter havido ali um interregno, não terem batido no ferro ou malhado no metal enquanto ele estava quente. Eu sempre fui muito fã de bandas portuguesas. Lembro-me ver os Tarântula na televisão e ficar super impressionado com o Battle of Victory. E penso, ver o Zibéria também, que é uma banda mais de hard rock, em que eu me sentia, incrível, a coragem destas pessoas em fazer isto em Portugal, ir ao programa do Júlio Isidro, etc. Assim, à glam rock, LA, pronto, com muitas bocas na rua, era uma sociedade muito chauvinista, muito fechada. Depois houve a nossa intervenção na cena, não é? A nossa aparição na cena, que é através de troca de cassetes, do famoso tape trading, não é? Do underground. Com quem é que vocês correspondiam mais? O meu primeiro contacto foi um brasileiro, que infelizmente já faleceu, mas era editor da Rock Brigade, que era uma revista muito conceituada de rock e metal no Brasil, uma revista impressa nos anos 80 e 90. E ele pedia-me discos europeus, dos Rage, coisas que eu nem gostava muito, assim, mais metal sinfónico, e eu, por isso é que eu tenho essas raridades todas, os Sarcófagos, Sepultura originais, todo aquele death metal brasileiro. E depois correspondíamos com imensas bandas. Chegámos a entrevistar os Paradise Lost na altura das maquetes, que já era 91. Tínhamos uma fanzine, que era a Darkness Sin, pronto, que é uma história que eu já tenho contado. E depois correspondíamos com todo o mundo, mas todo o mundo mesmo. Eu lembro-me de receber cartas do Brunei, de Singapura, dos Estados Unidos, do Brasil, muita carta europeia. Espanha não. Espanha sempre foi aqueles nossos vizinhos em que nós estamos um bocado de costas voltadas. Raramente recebia coisas de lá, mas a partir de Espanha para a França recebia praticamente todo o mundo. E nós quisemos criar uma banda, olhando ao The Birth of a Tragedy, por exemplo, que não houvesse em Portugal uma banda de black, uma banda já com alguma tendência também gótica, do Marquês de Sade, das camisas que nós usávamos. Eu lembro-me de ir ao Gingão tudo com t-shirts Slayer e eu com uma camisinha já a ser, olha aquele de camisinha, não sei o quê, pensa que são os góticos agora. Pronto, até no próprio metal havia essa resistência. Eu acho que há um grande arrependimento silencioso das bandas de metal que não aproveitaram as oportunidades que nós aproveitámos, porque isso sim, nós fomos melhores a aproveitar as oportunidades, a reconhecê-las e a gerir as nossas expectativas. Eu quando primeira vez que meti os pés na Alemanha e não tinha dinheiro para mais nada, senão uma pizza de sardinha, eu disse assim como toda a gente disse, secreto, não é? Então vim para aqui para isto, comer mal e não sei o quê. E eu acho que essa ressaca bocado provinciana, digamos assim, da comidinha da mãe, do conforto do nosso quarto, dos nossos amigos, dos nossos locais, foi coisa que eu nunca tive. Eu vinha da Brandoa, adoro os meus pais, adoro a comida do meu pai, a da minha mãe menos na altura, mas agora já gosto mais, mas nunca tive saudades e nunca olhei, não era, e eu sei disto porque conheço casos pessoais
não foi isso para mim não era o que me faria deixar de perseguir aquelas oportunidades, não era um sonho de ir andando com os Municipal. E houve muita gente, ou era a namorada, tinha saudades. A saudade é uma coisa horrível, porque se tu queres ir lá para fora e se queres fazer uma banda de metal e se queres disputar o território com tantas bandas de outros países que têm muito mais pergaminhos do que nós temos um The Birth of a Tragedy, a Suécia tem centenas de Births of a Tragedy, nós temos 4 ou 5 bandas internacionais. A Suécia, eu já toquei com mais suecos, eu qualquer dia falo sueco, percebes? Porque são tantas bandas boas e más. Pronto, e sempre tivemos isso, e eu reconheço que de uma forma não ácida, mas crítica, que houve um grande bloqueio, porque Portugal poderia ter uma cena muito mais pelo menos ao nível da cena grega, ao nível da cena espanhola também, pronto, sofremos um bocadinho do mesmo problema, Itália também, mas penso que é todo um problema aqui dos países do sul da Europa, essa nostalgia que nós temos, o nosso país é tão bom comparado com a Alemanha, somos tão simpáticos e temos tanto sol e as pessoas e comemos tão bem, tudo verdade, mas não compravam os nossos discos, não nos marcavam concertos, não tínhamos imprensa a falar de nós, não tínhamos revistas, não tínhamos parceiros e tivemos que ir lá para fora, sim, isso que aconteceu. E achas que ainda vamos a tempo de apanhar o comboio, por exemplo, não falando necessariamente dos Municipal, via bandas como os Guéria? Completamente, mas os Guéria são outra loiça. Eu tenho muito orgulho nos Guéria, porque foi uma banda que eu vi crescer. Não apadrinhei nem nada dessas coisas, porque acho que essas coisas, muitas vezes as bandas, podes apadrinhar, tu não precisas de mim para nada, se tu precisares de mim é um mau sinal. Se precisares que eu te diga o que fazer, eu posso-te dar conselhos, até práticos, como fiz com os Guéria, não é? Quando eles contactaram, também a pedir ajuda. Mas lá está, eles têm uma coisa que é super... Tem um projeto próprio, tem uma estética própria, têm influências, toda a gente tem influências, não querem ser... eles... Não é como os Municipal, mas eles também criaram uma coisa que não havia em Portugal. Há muito black metal... Há muito metalcore, agora eles têm esta influência. Eu adoro o disco novo, acho que eu consegui ouvi-lo em pré-escuta, que eles passaram-me o disco, é um disco muito corajoso, porque claro, há de haver sempre aquele guardião do portão, não é? Que eu não quero estar sempre aqui a falar em inglês, gatekeeping, mas tenho muito orgulho neles porque eles têm uma coisa, para já uma coisa que eu reconheci logo nos Guéria é o gosto. O gosto, tem que se ter gosto, não se pode fazer uma coisa qualquer, e eles não fazem uma coisa qualquer. Eu tenho aprendido muito com eles, tenho contactado muito com eles. É uma banda que também tem uma grande ambição. Por exemplo, eu fui ver a apresentação do disco novo numa FNAC e o vocalista, não vou dizer o nome para manter, manter o mistério, disse que já não havia salas em Portugal que fossem grandes o suficiente para eles poderem fazer o espetáculo que eles querem fazer. Isso nota a ambição. Ainda há, tem que dar esse espaço, e eu confio que eles vão dar esse espaço. Eles deram esse espaço no Evil Live, que é uma prova dura, tocar de dia para uma banda como os Guéria, não é? Ainda por cima com aquele mise-en-scène que eles têm. Os Bizarra também fizeram o mesmo, tiveram 2 espetáculos incríveis, muito falados, de bandas portuguesas, pronto, e para mim são as grandes bandas portuguesas agora. Na altura, há outras, há imensas... outras, há uma banda de black metal que eu nunca sei dizer o nome, que eu gosto imenso, que é os AZVN. Eu digo AZVN, não sei se tem outra pronúncia, na verdade. Bandas MGLA, Megala, sempre, pronto, que gosto muito também do trabalho deles. Eu próprio tenho uma editora e estou a lançar bandas portuguesas como os Occultist, o Sigilo, e penso que eles têm potencial, mas são pessoas com uma mentalidade muito diferente da que havia no The Birth of a Tragedy, e isso é uma grande evolução. E eu acho que os Guéria, a nível de álbum, a nível de estética, a nível de som, a nível de estratégia, a nível de discurso, estão no pináculo dessa nova tendência em Portugal, que não quer dizer que seja o som dos Guéria, porque é um som bastante próprio até, mas acho que temos aqui uma segunda oportunidade que eu, através da Alma Mater Records, também estou a fazer muito para que essa oportunidade não seja outra vez perdida e que não andemos sempre aqui a contar pelos dedos das mãos as bandas que vão lá fora. Estes tempos do Birth of a Tragedy são tempos, como o Luís Lamelas diz no Lobos que Foram Homens, a biografia de Municipal, em que havia uma maior identificação, um maior sentimento de pertença dentro da comunidade metálica. Bastava encontrares um tipo na rua com uma t-shirt que tu reconhecias e metias conversa com ele. Esse sentimento perdeu-se com o tempo ou a comunidade metálica continua a resistir?
Eu não acho nada isso e não acho por duas razões. Para já, porque não quero ser o velho metaleiro a moralizar as novas gerações. Eles são bastante diferentes. Eu nem gosto, às vezes nem gosto muito da música deles. Eu tive aqui um crash course em metalcore, Lorna Shore, etc. E não é para mim. Pronto, com todo o respeito, não gosto da estética, não gosto das letras, não, pronto, não é uma coisa que musicalmente me agrada. Mas percebo o impacto, percebo a atração e acho que eu tenho feito bastante isso, nós os metaleiros mais velha guarda devemos sair mais de casa e devemos ir a mais concertos underground. Eu nem sempre vou, não é por falta de vontade, mas é porque tenho uma vida, gostava muito de ir. Agora eu lembrei-me de um metaleiro que estava na Iron Maiden na Mel Arena e que se questionou, epá, quando é que isto mudou de nome? A vez, pronto, por exemplo. E o que vejo também no trabalho com as bandas, chamemos-lhe, já tenho idade para isso, mais jovens, é que é quase como ter um filho, percebes? Eu tenho um filho de 14 anos e há linhas vermelhas. Eu não lhe posso dizer, Fausto, no meu tempo, Fausto, a tua música. Não. Eu acho que de vez em quando somos um bocadinho, o metal é um bocadinho moralista, principalmente pessoas, eu também já tive esse pecado, a dizer que no nosso tempo é que era bom. No nosso tempo nem era bom, nem era mau, era diferente. Havia outras coisas, sim. O que no nosso tempo havia e o que nós temos realmente saudades era temos mais cabelo, temos menos barriga, de sermos mais jovens, A cerveja ser mais barata. da cerveja ser mais barata, não haver tanta guerra, mesmo assim havia alguma. E é muito engraçado porque eu faço esse exercício quando as pessoas vêm ter comigo e totalmente danadas a dizer Municipal Ulfard e Religious é que era. Tudo bem, eu percebo isso, eu também gosto muito dos primeiros álbuns da Iron Maiden, dos Bathory, há aqueles amores como o primeiro, mas o que eu gosto também, e é importante fazer este exercício, é da minha vida lá, e do meu eu, não futuro, mas passado, não é? Aquele I'm Running Free, ou Blood, Fire, Death, ou ir conhecer o Quarton, havia ali uma certa liberdade e uma certa nostalgia, que é importante e é bonita, mas que não deve ser transmitida como valor ou dogma às novas gerações. Eu gosto de ir ver, gosto de estar com os miúdos, de vez em quando vou ao RCA, bebo lá umas cervejas, vou às festas da Rockline Tribe, está lá muita gente, eu quero passar a Bathory quando vou fazer DJ, se calhar tenho que passar Mastodon. Pronto. Mas na verdade há bastantes miúdos hoje em dia a ouvir black metal. Já vi muitos garotos de 15, 16 anos com t-shirts de Mayhem. Mayhem é uma banda que fez a curva de geração, eu estive a vê-los em Vagos. Lá está, eu gostei muito do concerto dos Mayhem porque black metal ao vivo, para mim tem um defeito, é muito difícil de misturar. É muito difícil tu vês uma banda que tem um grande som. Já vi a melhor banda de black metal que eu vi ao vivo, muitas pessoas dizem que não é true, é Satyricon. Eles têm aquele black metal rock and roll que tem... Mas tem uma belíssima exposição no Museu do Mundo. Isso é outra questão. Cultura. É uma questão, eu vejo, é muito importante nós... não é acarinharmos, nem apreciarmos, nem apadrinharmos, temos de deixar desta conversa. É muito importante nós estarmos lá com essas novas gerações, porque o grande objetivo que eu tenho com os Municipal, é um objetivo um bocado utópico, extremamente utópico, era como tal, fosse cultura também. Mas achas que não é? Não está ao nível das outras culturas, por exemplo. Mas isso não invalida o facto de o ser. Não, claro. Estou a dizer cultura reconhecido como cultura. Pronto, deixa-me... Em Portugal, pronto. Na Noruega, estás a falar da exposição de Satyricon, pronto, em colaboração com o Edvard Munch. Quando é que há uma exposição dos Municipal em colaboração com, não sei, um pintor qualquer, o Cruzeiro Seixas ou Lima de Freitas, que são os meus preferidos? Quando é que há estas junções? São extremamente improváveis. O black metal tem uma história na Noruega, para as pessoas que conhecem através do filme e tudo, que é uma história até de violência. Não é como a dos Municipal em Portugal, foi sempre tudo paz e amor. Mas tu vais à Biblioteca Nacional e os arquivos sonoros, eles têm lá as fitas dos primeiros álbuns da Dark Throne, ou seja, estás a perceber o que eu quero dizer como cultura. Houve ali uma cristalização daquilo como uma música que é exportada, uma música que é cultural, que queimou igrejas e que hoje é na Noruega. É um apelo aos turistas?
Também, Porque vão lá, há muita gente que vai à Noruega de seguir. propósito só para ir exatamente Há a muita gente que tem a bandeira da Noruega nos seus. São gregos, são italianos. Portanto, há ali uma identificação que eu acho que não há. Há um estilo de música que logrou fazer isso em Portugal, que foi o hip hop. Penso eu que logrou fazer isso em Portugal. Tem muitas vezes com as nossas raízes mais urbanas, menos anglo-saxónicas, talvez. Noruega, Suécia tiveram o rock and roll que nós não tivemos por causa da ditadura e eles tinham. Por exemplo, vais um dos países onde as pessoas são mais fanáticas por Kiss é na Suécia. Toda a gente ama os Kiss como se fossem americanos. É para equilibrar a balança com o Zaba, não é? Sim, pronto, também não tivemos nenhum Zaba. Agora, cá em Portugal, o primeiro concerto de Kiss passou super despercebido, por exemplo. Porque eles não tinham maquilhagem. Não tinham maquilhagem, mas depois, quando estavam para vir cá, acho que nem chegaram a vir, acho eu. Não, foram a Cascais. Não, foram, mas não, depois já com a. Eu vi com o regresso, penso que tiveram anunciado. Eu vi o último concerto, foi no Restelo. No Restelo. Pois, mas não. Com Megadeth a abrir e sim, não me recordo. Não há assim esse tipo de cultura. Isso era importante fazer o metal chegar a esses tipos de colaborações que o Satírica tem com o Munch, ou quando tocam no Grieger Hallen também, e entre outras bandas de metal. É uma certa. Esta palavra é má, outra palavra má, aí para o baralho. Mas é uma certa. É normalizar um bocado a vida do metal em Portugal, não ser uma coisa estranha, porque já não é. E tu tens alguma razão quando dizes que hoje em dia já há reportagens no Expresso sobre o Barroselas. Pronto, eu sei, graças a ti, mas já o José de Pina já vai a Barroselas, estás a perceber? Gosta de metal. Mas acho que isto devia ser um movimento mais forte, mais integrado, com mais tração, por assim dizer. Porque acho que era espetacular para o potencial e para o rejuvenescimento também de fazer bandas, etc. Eu ainda tenho bandas novas agora que lidam com os mesmos problemas mentais, apesar das coisas estarem diferentes, da altura, que tem alguma coisa a ver com ser português. E eu disse, não, isso a gente primeiro fazemos, investe. Vocês vão gravar com um grande som e depois logo se vê. Tem que ser assim um bocado. Não se pode. Não podemos estar a olhar para o fim da estrada já, porque a estrada começa muito antes do fim. Ainda mais num meio como este. Sim, num género musical como este. E temos que ver isso. Eu fiz a Alma Mater para dar as mesmas hipóteses às bandas portuguesas, às bandas brasileiras, mais underground, e agora estamos a construir uma compilação com bandas de metal africanas, que eu acho que vai ser uma grande diferença no metal, porque há bandas espetaculares, mas que não chegam à Europa e estão aqui tão perto, porque não estão no radar, percebes? Não estão no digital, não estão no vinil, e eu quero fazer também pela proximidade de Portugal com a África, quero fazer um bocado esse trabalho, porque também, eu não dou ponto sem nó, o metaleiro também adora coisas exóticas, entre aspas, perdoem-me a expressão exótica, mas uma pessoa ouvir uma banda de heavy metal do Togo, como nós vamos lançar na compilação, é uma coisa. Quero ouvir isto. Pronto. Não queres ouvir? Claro. Mas mesmo que não fosse de metal, eu quereria ouvir uma banda do Togo, também é essa. Ora, já que estamos aqui, mantendo aqui na Escandinávia, talvez, vocês receberam ameaças do Mortis antes da vossa primeira atuação em Oslo? Nós recebemos várias ameaças de morte. Eu afastei-me do black metal. Eu adoro black metal. Comecei a ouvir música com Bathory, Celtic Frost e Venom. Pronto, essas eram as grandes bandas que eu... Merciful Fate. O proto-black metal. Pronto, quando explodiu na Noruega, principalmente com os álbuns Dark Throne, que era uma banda de death metal incrível. O Soulside Journey é um álbum incrível. Com a Blaze e o Under a Funeral Moon, principalmente, a história mudou bastante. Não os Dark Throne, mas toda a estética. Tínhamos os Mayhem, uma banda muito problemática, ainda hoje em dia são, que eu conheço, e é uma confusão. Tínhamos os Tormentor também, que não eram noruegueses, que vêm cá tocar, a banda do Attila, que eu adorava, que eu sempre gostei de bandas exóticas atrás. Essa era da Cortina de Ferro, não era da Hungria. E foi um espaço de meses em que eu recebia, ainda tenho lá, do Varg Vikernes,
Count Grishnak, ou nós começamos-lhe a chamar nos Municipal Cão de Grishnak, que mandou numa cassete o seu advance, pronto, com os 2 primeiros temas do Burzum Burzum, do primeiro disco. Tínhamos contacto com Emperor, tínhamos contacto não sei o quê. Entretanto, houve as ações contra as igrejas, aquele fascismo que houve, aquela inclinação pelo nazismo até, e nós começámos a receber das mesmas pessoas que nos tinham trocado cassetes connosco, começámos a receber ameaças de morte. E eu disse logo, não quero ter nada a ver com isto. Não quero ir queimar a igreja da Brandoa, não quero ir matar homossexuais num banco, não quero ter nada a ver com isto. Isto para mim já não é música. Estes gajos, e acho que é essa a questão, têm problemas pessoais uns com os outros. Muita gente diz que até era problemas de ordem sexual. Há esse boato, não sei se é bem um boato, também não quero estar a espalhar, mas acho que havia problemas pessoais muito grandes, que não tinham muito a ver com música, mas tinham a ver com ego, com dinheiros, etc. E começaram-se não só a ameaçar de morte os músicos que não tinham nada a ver com aquilo, não é? Que também poderiam fazer black metal, porque não? Ainda por cima o black metal, segundo as que as pessoas dizem, foi inventado em Newcastle pelos Venom, portanto muito longe dali. O black metal foi inventado pelos Living Colour. Living Colour. E depois houve aquela apropriação toda em que eles começaram a dividir. Não, Municipal é do sul da Europa, portanto são magrebinos, são negros, são cartas do Mortis, que agora, pronto, está completamente fora dessa, a fazer o seu dungeon synth, não é? Cheios de suásticas, etc. Nós nunca quisemos revelar isso em público, a própria da carta, porque acho que era chocante e acho que as pessoas têm direito à sua estupidez, porque aquilo foi uma grande estupidez, foi um grande trauma. E já te encontraste com ele? Já. Encontrámos com ele 2 vezes. Uma vez foi no México. Nós vínhamos de uma viagem dos Estados Unidos e tínhamos um mediador, porque o Morty estava morto de medo e de arrependimento por encontrar os Municipal, a quem tinha chamado mais alguma coisa e nos tinha ameaçado de morte. E o nosso mediador era o Peter Tarkton, dos Hypocrisy, que já estava muito bêbado também. E aquilo, eu estava muito cansado e ele veio-me dizer, pois eu era apenas um miúdo, e era apenas um miúdo e não me identifico com essas coisas. Disse, olha, está no passado, não devias ter feito isso, mas, também não percebo porque é que o fizeste, porque éramos todos amigos e estávamos todos no mesmo dracar, não é? Mas pronto, mas depois a partir daí nunca mais se falou nisso, nem nós nunca mais empolamos isso. Mas houve coisas muito feias, não só para os Municipal, como para amigos nossos, Rotten Christ, Paradise Lost. Eu lembro-me de tocar à Noruega a primeira vez na nossa carrinha e estarmos a guardar o equipamento entre os concertos, porque uma semana antes tinham lá tocar os Paradise Lost. E tinham-lhes apedrejado e pichado o autocarro todo. Quando iam tocar bandas tipo Sepultura, etc., havia ameaças disto e de mais alguma coisa. Portanto, foi um período ali, os anos 92 a 97. Foi ali um período um bocado complicado para ir lá. Agora tu conheces as pessoas, vais lá ao Inferno Fest. Pronto, são pessoas completamente... São noruegueses, não são como nós. Não te vão dar um abraço e um beijinho, não é? De vez em quando estão muito out there, porque bebe-se muito na Noruega, mas já fiz tanta turnê com a banda norueguesa. Uma das coisas mais impressionantes foi, uma vez estávamos nos Estados Unidos com os Dimmu Borgir e o Chagrat, o vocalista, veio dizer, os Dimmu Borgir não estiveram envolvidos. Sempre foi uma banda que eu admirei porque só se dedicaram à música. Os Dark Throne também, pronto. Isso foi mais as ondas dos Burzum e Mayhem, foram as bandas mais ali, Dissection, depois, etc. E ele disse-me, olha, eu tenho o vosso EP, o Got On Fire, aquele de 93. E eu assim, recebeste-o? Porque às vezes não chegavam, recebi e gosto muito e tenho grandes... Pronto, era uma música ali da cena norueguesa, portanto havia um bocado de tudo, mas houve ali aquele que eles chamavam o Inner Circle. Pronto, e aquilo não parou por ali. Houve imensas, aquilo foi quase um vírus, não é? Que se alastrou e houve imensas coisas ali nos países à volta, Suécia, Finlândia, claro, mas houve coisas desastrosas até na América do Sul, no Brasil, sei lá. Bem, esse período do Inner Circle não me parece... A música é boa, mas a política era má. Falando de turnés,
Qual é que é a melhor história que tens da tour com Type O Negative? Olha, a melhor história é logo a primeira. Nós tocamos em Helsínquia. Pronto, tivemos um concerto horrível porque ficámos sem som de guitarra. Estávamos a comer qualquer coisa ali em Helsínquia, na Finlândia, no Tavassia, que era um clube mítico, e eles tocaram duas. E estou a jantar e vem o Pete Steele apresentar-se a mim. Hey, I'm Peter Steele, como se a gente não soubesse, não era? Super simpático. E a dizer, se vocês quiserem, amanhã emprestamos-vos o nosso equipamento de guitarra, mas só tem um defeito, vão soar tão mal quanto nós. Ele tinha esse tipo de humor depreciativo, mas grande pessoa ali, que realmente era incrível e que a gente estava sempre a rir, era o Josh Silver, que era o teclista e compositor também. Porque ele tinha, uma vez estávamos a carregar o nosso equipamento, pronto, e o Municipal tinha o Irreligious, havia uma certa excitação à nossa volta também, em alguns países, e nós estávamos ao pé dele e ele quase nunca falava, mas quando falava a gente desmanchava-se a rir, porque ele tinha aquele tipo de humor, tipo, vinha um fã, não nos reconhecia, mas dizia, "Are you Portuguese?" As portugueses, e ele, "Unfortunately not", infelizmente não. Mas há muitas histórias de Type O Negative, boas e más, porque foi uma banda que a última turnê que fizemos com Type O Negative, o Peter tinha vindo da Prison Rehab, ou seja, nos Estados Unidos, para te reabilitar das drogas, quando estás mesmo aflito, vais para uma prisão quase de alta segurança. Portanto, todo o conceito deles era fatos daqueles de prisão, cor de laranja, tipo arame farpado, era tudo prisão. Aquilo era um concerto muito estranho, mas depois víamos de tudo, tipo o Kenny, que tinha problemas de alcoolismo, a dar um estalo no Danny Field, assim, sem mais nem menos. A dada altura houve também uma pequena armadilha montada pela Terry B dos Manhole, envolvendo o baixista de Marilyn Manson. Eu não gostava nada de Terry B, desejo-lhe toda a sorte do mundo, mas ela não era nada fixe. Porque o problema é que os Type O Negative estavam na mesma agência que Manhole, que é uma banda que já praticamente quase ninguém se lembra, acho eu, hardcore, LA, pronto. Depois fizeram os Terra Satana, e ela era uma miúda, uma senhora bastante problemática, e começou logo nas primeiras datas, porque o management, a agente de Type O Negative, era a nossa turnê de sonho, era a nossa banda preferida na altura. Nós tínhamos vindo uma turnê bastante dura com Samael e Rotten Christ, e depois recebemos o convite para ir com Nephilim, do Carl McCoy, o projeto Metal. Ele desapareceu durante 15 dias numa floresta, recebemos num fax, is gone. E depois recebemos o convite de Type O Negative, porque nós, o Irreligious, teve 8 semanas no top alemão, e o agente viu e queria, uma grande parte da turnê também se fazia na Alemanha. É a turnê europeia, mas 10 datas são na Alemanha. Mas a agente e o agente Manhole queriam que o Municipal tocasse em primeiro, antes do Type O Negative. E eu lembro-me de estar numa cabine telefónica amarela, daquelas de alemãs, ainda sem telemóvel, não é? E dizer ao nosso manager, com muita pena minha, só tinha 22 anos, nós não vamos fazer a turnê. E não era bluff, nós não queríamos, porque vínhamos de uma turnê, estávamos fartos de trabalhar, estávamos fartos de vender discos e não queríamos abrir para Manhole, e fincámos pé. Foi a primeira vez que fincámos pé. Pronto, tivemos ali 15 dias em casa. Olha, temos que arranjar outra coisa para fazer, e Type O Negative, nossa banda preferida, e a ouvir e a chorar aos cantos. Entretanto, recebemos as chamadas que a nossa editora tinha mandado todos os papéis dos tops, não sei o quê, e eles fizeram com que nós tocássemos antes deles. No primeiro dia, na Noruega, exatamente, ainda não tinha chegado a companhia de catering dos Type O Negative, que era uma turnê brutal, com produção, e desaparece um candelabro de prata da sala de catering, e o promotor veio logo ao autocarro dos portugueses, mas era a Terry B que tinha roubado. E depois tivemos um quid pro quo, em que ela, em Berlim, para 7.000 pessoas, diz "It's glad to be here", pronto, depois temos tradução sempre, "o Type O Negative and some stupid Depeche Mode tribute band", que éramos nós, e ela usava o nosso técnico de luz que nós pagávamos, não é?
pagavam-lhe em erva a ele, e eu disse, desculpa, mas já não podes usar mais o nosso técnico de luz, porque ele só trabalha para o Stupid Tribute Band of Depeche Mode. Ela ficou toda irritada, e depois tramou-me com o Marilyn Manson, com o baixista, e com ele, porque eu estava a dizer, estávamos a falar, olha, até estávamos com outra banda que era as Drain, estávamos a falar da diferença entre o metal americano e o metal europeu, o metal das produções, mas estávamos a falar das produções, nós até gostávamos das produções americanas, dos Slayer, dos próprios Marilyn Manson, pronto. E ela depois disse, oh, now Fernando, you tell Marilyn Manson or o outro Wayne Gacy how shitty is the American metal. E assim, a sério, bitch. Falamos da mais internacional das bandas portuguesas. Vocês recentemente estrearam-se nas Honduras, já passaram pela Rússia, foram à China, Estados Unidos, Europa nem se fala. Falta-vos África, falta-vos países como a Índia ou a Indonésia, onde até existe uma gigantesca comunidade metálica. Em que país é que mais gostaste de estar e em qual é que gostavas de te estrear a tocar? África já tivemos em Marrocos. Pronto. Ok, então a Setlist FM enganou-me. Casablanca. Foi um concerto que é muito giro, que é o Boulevard du Jeune Musicien, em que levam todos os anos uma banda de metal. E é engraçado porque o promotor, que nos vai ver sempre a França, um ano antes de começar o festival, esteve preso por ouvir heavy metal e depois deu a volta verdadeiramente por cima, não é? Mas faltam-nos muito países. Nós não temos sido muito empreendedores no Japão e na Austrália. Pronto, já tivemos ofertas, mas depois é para perder dinheiro, etc. Mas acho que até irmos, até acabarmos, temos que ir lá meter essa bandeirinha nesses países. Por acaso fomos convidados para o Bangalore Metal Fest, eu já estive na Índia, mas não a tocar. E perdemos o slot para os Paradise Lost. Pronto, acho que ficou bem entregue, mas provavelmente vamos para o ano. Temos aí 2 festivais, um em África, que é na Tunísia, e outro na Índia. Provavelmente isso acabará por acontecer. Dos países que já visitei, eu adoro a América Latina, pronto, o México à cabeça. Tivemos lá agora um concerto com a orquestra que foi fantástico. Não só o público mexicano, que eles não gostam só dos municipais, eles gostam de todas as bandas de metal, e todas as bandas de metal te vão dizer isso, e os outros estilos também. É um público que vive a música como nós vivíamos nos anos 80 e 90. A música é o hobby, a paixão e a atração central daquelas vidas. Nós agora temos a música, vamos ao ginásio, ouvimos Hatebreed, e depois pronto, fazemos a música um bocadinho acessório. Raramente estamos a ouvir música, ou estamos num concerto sem estar ali com nervosismo de tirar uma foto ou filmar um vídeo mau, no meu caso. Pronto. O México, gostei muito de estar na Rússia, porque nunca pensei que fôssemos lá. Fomos lá em 2001. Umas vezes até fomos noticiados pelo... agora falha-me o nome. A mais breve história da Rússia. Milhares. O José Milhares. Uma vez até fomos noticiados porque ele era o correspondente, acho que de uma agência lá em Portugal. Portanto, vê lá o tempo que a gente já lá foi. Não tocamos lá desde 2018, mas das turnés mais incríveis que fiz foi exatamente na Rússia, porque fomos até à Sibéria e tocámos lá 3 ou 4 datas na Sibéria. Poucas bandas tinham lá estado, e depois fomos acabar a Pequim, à China. Mas China já não é muito exótico, já há muitas turnés na China. Mas o que eu gosto mesmo é da Europa. O que me satisfaz mesmo é concertos na Alemanha, na França, na Bélgica, em Portugal. Acho que o nosso território maior é na Europa, sem dúvida. Também a Europa de Leste, Europa Central e Europa, pronto, praticamente toda a Europa. Onde eu nunca gostei muito de tocar foi nos Estados Unidos. Curiosamente, nunca. Já fizemos lá grandes turnés, mas nunca pegou lá, e é terrível para as bandas tocar lá, porque eles têm lá tudo. Quando é bom, mas quando é mau é mesmo muito mau. É verdade que a vossa editora vos propôs lançar oficialmente a versão que fizeram da música do Nodi? Sim, isso foi Universal Portugal. O Ricardo Urus Pereira telefonou-me. Eu não tinha filhos, não sabia quem era o Nodi, sabia quem era a Enid Blyton, porque li os 5. E eu estava no Porto a ver o Futebol Clube do Porto, e ele estava em Manchester a ver o Benfica num jogo muito famoso, como o Benfica ganhou ao Manchester.
ele telefonou-me, olha, nós temos este programa assim, acho que se chamava disto, que é uma espécie de magazine, se não estou em erro. Sim. Está aqui estas versões de bandas, eu achei piada, tínhamos o David Fonseca a cantar Mónica Sintra em inglês, tínhamos o Tiago Betancourt a cantar Turanja, mas com 1000 sílabas, e eu achei curioso e disse, mas o que é que tu queres dos Municipal? E ele assim, eu quero que vocês façam uma versão heavy metal do Noddy. Do Noddy, fui ouvir a música, o Pedro Paixão já era pai, disse, vamos fazer antes do Bob o Construtor. Eu não acredito que estava a discutir isto. Disse, mas porquê o Bob o Construtor? Porque é mais bruto. Disse, está bem, mas pronto. Mas nós fizemos aquilo porque eles realmente, o Gato Fedorento e o Ricardo, têm uma imensa qualidade e tinham muita piada. Tem, não sei, acho que já não existe, não é? Mas pronto, o Ricardo ainda é provavelmente o humorista líder do país no espectro político, porque ele realmente ali tem mais material que os outros, não é? E é uma fonte inesgotável de piadas e de circunstâncias e de situações. E nós fomos, mas disse sempre, mas vamos fazer uma coisa porreira, vamos fazer uma coisa mais death metal, e fizemos tipo uma mini canção primeiro. E pronto, começámos a tocar. Pronto, e quando começámos a tocar, quando eu começo a cantar em doutor, aquilo foi... Olha, na altura... Tu esperavas que tivesse o impacto que teve? Não. Porque isto a dada altura foi um dos vídeos mais vistos do YouTube. Foi nessa semana, foi o 11º vídeo mais visto do YouTube no mundo. Eu morava em Lisboa, ao pé de uma escola, e saí de manhã para ir ensaiar. Depois, aquilo foi num domingo, e os miúdos de 10, olha o senhor do Noddy. Pronto, depois começámos a levar com aquelas coisas, ainda muito raramente, ainda hoje em dia, toquem o Noddy nos concertos em Portugal foi mato. E depois o Universal, vocês deviam gravar isto, não sei o quê. Mas o que é mais incrível é que as pessoas não perceberam que era só uma piada e que teve graça ali. Tanto que depois houve uma gala. Será que as pessoas não percebem que os metaleiros ou os góticos podem ter sentido de humor? Tenho bastante sentido de humor. Olha, que eu há 30 anos no metal tenho rido bastante. E ainda por cima, nós fomos completamente inocentes, porque, olha, nós nem sabíamos. O programa tinha tanta audiência, não sabíamos o que era um vídeo viral, mas também não queríamos ser reduzidos. Pronto, somos os Municipal, não somos a banda de paródia do Noddy, nem queríamos ser, portanto recusamos terminantemente sempre a gravar, assim, porque quando as pessoas veem a oportunidade e números, nós vemos assim, não, isto é muito estranho, estás a perceber? E depois nós, já temos de nos justificar perante nós. O nosso público até curtia, porque até percebeu a piada, mas não passou disso, tanto que depois houve um convite para uma gala especial acho que até era na Maurena, o Pavilhão Atlético na altura, e depois já estavam a fazer muita conversa. Se vocês quiserem, a gente vai e toca o Noddy, e pronto. Mas depois podiam tocar a Abelha Maia, não, isso já há muita confusão. Porque a gente não vai, e não fomos. Nesse episódio, o Ricardo Araújo brincou que era uma lacuna haver tão pouco death metal para crianças. Agora que és pai de um já adolescente, não é? De 12, 13 anos? 14, já fez 14. Como é que se mete um miúdo a gostar de metal? Bem, não sei porque não meti o meu a gostar de metal. Ele gosta de algum metal, gosta, por exemplo, os miúdos têm um fascínio incrível pelo nosso álbum 1755, porque é Lisboa em Chamas, e é o preferido da criançada e dos adolescentes. Ele de vez em quando partilha assim uma música de Korn, etc., Slipknot, mas o que ele gosta mesmo é do David Bowie. Nesse aspecto. Okay. Nesse aspecto, mal absolutamente nenhum. A mãe ganhou. Ele gosta de pop, gosta de bons cantores. Eu também lhe disse que há bons cantores no metal. Já o levei a ver Iron Maiden, e ele gostou, mas gostou mais da bonecada. Mas agora que está era o Senzutsu ali no Estádio Nacional, acho eu, no Jamor. Agora que está mais independente e com a voz mais grossa e não sei o quê, o artista preferido dele é o David Bowie, sim. Portanto, eu não sei o que é que se põe no metal, mas o metal, já há bocado falávamos não ser uma cultura em Portugal tal como eu acredito, mas o metal está cheio de ícones. E há muita gente, apesar de cá em Portugal, pronto, ser se calhar um bocado mais lento ou menos notório esse movimento, mas há imensa gente a ligar-se a essa cultura do metal. Eu há bocado falei dos miúdos com t-shirts de Mayhem, e entanto lembrei-me, eu vi uma garota de 16, 17 anos no Moshi na Palm Death daqui há 3 anos. Sim, e não se acanham, ou seja, eles não vão gostar dos Iron Maiden e dos Metallica. Eles até podem começar por ou dos Ghost, porque são bandas que têm bastante representatividade
E bandas mais modernas, tipo os Ghost, o Fausto era pequeno e ele está a ouvir no seu iPad Lucifer, Satanás. E eu disse, isso é Ghost. Epá, e o pai adora essa banda. Não, isto é o vídeo dos gatos, no TikTok, tinham sido feito. Foi assim que ele conheceu a música. Pronto. Mas eu gosto que estas novas gerações não se acanhem. Eles vão a coisas muito extremas, tipo Napalm Death, Lorna Shore, é muito extremo. Sleep Token, que é uma banda que eu gosto, que é muito polémica, é metal, não é metal, não sei, que é uma banda que eu só gosto de um álbum também, que é o Bring Me Back to Eden. Comprei o vinil e tudo, e achei aquilo super estranho, bastante pop até, com aquela voz meio autotune, não sei se é essa técnica, mas lá está, até no metal mais extremo há pessoas mais novas que eu, não é? E que nós que vão lá e que não vão com medos, mesmo ao underground, bandas com esse historial macabro até, tipo Mayhem. Por isso é que eu gostei do concerto dele em Vagos, quando eles fazem para mim foi ver não só a música, mas a história. Parecia um museu vivo e foi muito. Eu estive com eles depois e disse: o vosso concerto é muito. Não é fixe, porque não é nada fixe. Mayhem, pelo contrário, é bastante grim e bastante desconfortável até. Mas há muita esperança de que o metal, eu acho que até está maior, sinceramente. Mais gente nos concertos, mais jovens. Um bocado finalmente aproveitando a oportunidade do espaço para todos, muito mais bandas com line-ups femininos também, que era uma coisa praticamente impossível. Havia a Doropeste, dos Warlock, havia outras bandas mais underground. A primeira banda underground que eu ouvi, que era death metal, agora as Arch Enemy, que é bastante grande, era os Derketa, que era uma banda muito, muito desconhecida, que depois se tornou mítica. Eu ainda tenho lá uns discos delas. Também death metal e dos finais dos princípios dos 90, mas acho que está num bom sítio o heavy metal, e também não graças ao moralismo dos velhos da guarda, mas graças ao input que os jovens também têm dado, sim, porque são eles que têm o entusiasmo, não somos nós. São sempre os jovens que levam a música para a frente, seja o movimento não só a música, como tudo o resto. Para terminar esta secção do podcast numa nota mais solene, tu em fevereiro estiveste a ajudar como voluntário os mais afetados pela passagem da tempestade Christine no distrito de Leiria. Quando é que te apercebeste do impacto da destruição? No dia a seguir, o meu sogro mora na Marinha Grande, nós moramos em Alcobaça cidade não sofreu nada, mas não conseguíamos contactar, não é? O pai da Sónia, ficámos extremamente aflitos. Eu peguei no carro e fui, as estradas já estavam limpas, foi um trabalho incrível. Ou não estavam completamente limpas, mas estavam transitáveis, pelo menos a autoestrada. E eu fui à Marinha Grande, que é uma cidade com um perfil económico já bastante duro, desde sempre, e parecia que estava a entrar num cenário do Mad Max, com ferros à volta das árvores, com tudo o que é que mais te impressionou? Duas coisas que me impressionaram. Para já, aquele cool português, que eu também fui a Leiria, e muitas das esplanadas de Leiria e vias dos partidos ali já no centro de Leiria tinham sido porque, acho que houve pouco aviso. Acho que eu recebi um avisozinho no WhatsApp muito mais grave do que o proativo, disse-me, ventos fortes. Eu próprio desconsiderei. Tinha morrido o António Chinho, eu tinha telefonado ao manager deles, que eu vinha ao funeral depois do dia da tempestade, mas não consegui sair de Alcobaça e era desaconselhado as viagens grandes. Portanto, fui à Marinha Grande e ao centro de Leiria, e parecia que as pessoas não levaram muito a sério. Eu sei que havia pouca coisa para preparar, mas nada, não houve sensação ou informação, melhor dito, da gravidade que iria ter. As esplanadas continuaram na rua só atadas com correntes, partiram os vidros todos em Leiria, não havia tapumes nas montras das lojas, não era como ali um furacão nos Estados Unidos. Isso chocou bastante. E depois, claro, que choca-me a fragilidade do nosso país, não é? O nosso país, quando leva um tarião, vai-se abaixo completamente. Eu, infelizmente, também estava em Leiria, quando andei muito nessa zona nesses dias, quando chegou a frota do nosso primeiro-ministro, do Luís Montenegro. Não havia muita gente na rua, mas o que eu vi foi eles estacionados num local proibido, com 5 ou 6 carros de luxo, e eu assim a pensar, pronto, ok, não veio a cavalaria,
veio algo diferente que vai ser completamente inútil. Portanto, foi isso que, um bocado o nosso cool, não se vai passar nada, não vai ser assim tão mau, que acho que é um sentimento bastante português, que nos ajuda bastante, mas que nesse caso nos prejudicou. E depois, claro, a falta de resposta, porque aquelas pessoas ficaram completamente sozinhas e houve muita resposta da sociedade civil. Eu lembro-me que, através da Rafaela Ribas, que é a nossa agente, conseguimos canalizar uma tonelada de telha para Pataias. Eu te falei com o presidente da junta, o senhor estava completamente... Tinha a sua freguesia destruída, não é? Eu consegui arranjar lonas para Alpedris, também fomos limpar, também fomos... fazer sacos de primeiras necessidades, papel higiênico, pronto, e realmente nós, não é por causa de ser músico ou de ser jornalista, mas vivemos um bocadinho numa bolha. Eu aí tive mais contacto com a realidade, tinha trabalho, tinha planos durante uma semana e pouco, disse que não havia, mas não vi só coisas más. Vi muita solidariedade, vi muita colaboração entre juntas, por exemplo, a junta de freguesia de Rhois. Eu cheguei lá para ir ao estaleiro da Marinha Grande buscar pás e luvas e botas, e eles davam tudo, e estava lá o meu amigo, o Constantino, presidente da junta, com 40 máquinas e não sei quantos trabalhadores que tinham vindo de Rhois e num dia limparam um bairro inteiro. Também vi isso. Como é que estão hoje em dia as coisas para Alcobaça? Alcobaça não sofreu muito. Alcobaça tem sorte, porque é num vale, é uma cidade bafejada pela sorte. Mas, na verdade, os arredores ficaram um bocado devastados e ainda estão em... está diferente, para melhor, não é? Mas também porque acho que pior é impossível. Tem sido muito lenta, é quase uma tortura lenta. O meu sogro ainda não tem telhado no apartamento, depois mete-se os condomínios, depois mete-se as burocracias, depois mete-se a linha A, B, C, Z. Não tem sido a resposta que as pessoas mereciam. Definitivamente não. O que tem havido é a sociedade civil a recuperar. Pronto, houve aqui um impacto que seria cancelar algumas coisas da cultura, ali principalmente naquela zona, mas as pessoas disseram que não, os presidentes das câmaras, as autarquias, que eu acho que é o verdadeiro poder em Portugal, disseram que não, ou que faz diferença. E vai haver festas, vai haver concertos, nós próprios vamos a Leiria tocar e a Porto de Mós. Eu acho que isso é importante porque as pessoas também precisam um bocadinho de espairecer, eu acho, depois daquela tragédia que foi ali. Passamos agora para os temas da semana. Bad Bunny aterrou esta semana em Portugal para 2 concertos no Estádio da Luz, em Lisboa. Parte da digressão deve tirar mais fotos. Mário Rui Vieira esteve presente na primeira noite e fala numa celebração da vida, onde um cinzentismo foi convidado a ficar à porta. Depois desta noite, perfeita nas suas imperfeições e agigantada pelas idiosincrasias de quem faz o que quer e bem lhe apetece, conquistando pela abordagem de proximidade, este canto à beira-mar plantado certamente passará a ser visita obrigatória. Calculo que nutres zero simpatia pela música do Bad Bunny. Qual é a coisa mais improvável que podemos encontrar na tua coleção de discos? Eu sou o cinzento que fica à porta do Bad Bunny, confesso. Mais improvável... Modern Talking. Ok. Muito improvável. ABBA não é muito improvável, que ABBA é uma excelente banda. Schlager Pimba alemão, tipo Udo Jürgens, que é aquela canção que é o Grisha Schwein, que é aquela canção que todos conhecemos do Vamos Brindar. Essa é uma canção originalmente alemã. Sei lá, que nós melhorámos, vá. Sim, tornámos mais nostálgica, talvez. Sei lá, o acordeonista Fernando Ribeiro, por ter o mesmo nome que eu. Muita coisa. É um mundo. Passamos agora para os concertos da semana. Arranca esta sexta-feira, 29 de maio, uma nova edição do Festival Moga, que leva até à Costa da Caparica nomes como Ricardo Villa-Lobos, MXGPU, Batida, Mount Kimby, Sofis Cortesis ou Roy Shop, entre muitos outros. Também a 29 inicia-se o Serralves em Festa, que regressa a Serralves para 3 dias de música e não só, com destaque para a presença dos lendários Cybertron e dos Shepherds of Paradise. Um outro festival, o Koala, traz até Cascais Caetano Veloso, Bongo Marina Sena, a 30 e 31 de maio. Os A Winged Victory for the Sullen apresentam-se na Culturgest e no Teatro Circo, a 29 e 31 de maio, Laurie Anderson vai ao CCB e ao Teatro Circo a 31 de maio e 2 de junho, Father John Misty atua no Campo Pequeno e no Coliseu do Porto a 1 e 2 de junho e os Matmos ocupam a reitoria da Universidade Nova de Lisboa a 2 de junho.
Qual é que foi o último concerto que tu viste que te deixou de boca aberta? E assim, de boca aberta, foi os Malchat Doma. E vi-os outra vez ontem. Ontem. Era uma banda que eu já ouvia e depois teve aquele boom com... Por acaso, é um boom um bocado... Eu não quero dizer incompreensível, mas como é que uma banda da Bielorrússia a fazer pós-punk anos 80... Sim, nós tocámos na Bielorrússia, eu gosto de ver bandas de lá, bandas de metal, etc. Portanto, já tinha ouvido falar do nome, já conhecia aquele disco, mas entretanto há muita gente fascinada pelo brutalismo, não é? Soviético e que incorpora toda aquela região do leste, e eles têm aquela música que a gente nem sabe dizer o nome, gostei imenso. E o que eu gostei mais foi, eu nunca vi num concerto aquilo não é bem gótico, é um post-punk eletrónico, mas tem muita comunidade gótica a gostar. Eu e o Pedro fomos vê-los ao Lave. Estava gente linda, bonita, bem vestida, elegante, góticos de primeira categoria, percebes? E isso deixou-me um bocadinho também de boca aberta, sim. Chegamos ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Fernando por ter juntado a nós. Meu nome é Paulo André Cecílio, Sonoplastia Edição Multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Estás à vontade. Então a minha leitura de hoje, Passe o Egotismo, é um poema que eu um dia hei de editar. Chama-se Inodora, Insípida, Incolor. Não parou de chover desde que morreste, e eu nunca mais saí à rua. Vejo, na televisão, as sarjetas que desengolem águas aos golfos, enquanto um político se justifica a pensar no jantar e no amante menor de idade. Contempla as bicas, as bocas, as barragens, os buracos nos paredões das autoestradas. Me parecem as sereias de Ulisses a regurgitarem sua heroica rejeição. Assisto, para dentro dos olhos, às gárgulas que se babam pluviais, fazendo com que escorram as caldas nos roços escolares das paredes, por cima das paredes. Não parou de chover desde que te foste embora. E eu vou à cozinha e encho um copo cheio de ti, que me matas a sede. Tu, inodora, insípida, incolor. É o amor que nos une, a paixão convicta pela cidade e pela vossa hospitalidade invicta. É por isso que aqui estamos, por esse amor que partilhamos, pelo Porto, pela música, pelo público de sempre. É por esse amor que afirmamos, somos Primavera no Porto. A Vodafone é orgulhosamente patrocinadora e parceira tecnológica do Primavera Sound Porto. Together we can. Vodafone.